Como superar uma traição? Você já foi traído? Ou você é aquela pessoa, não sei se foi traído, e se eu for atrás de saber se eu fui ou não, aí eu vou descobrir que foi. Bom, traição é um tema que aparece bastante nos relacionamentos, né? O qual o parceiro foi traído, a parceira, e algo que gera bastante angústia, bastante dúvidas, questionamentos, e eu vejo que das respostas, um dos comportamentos de quando uma pessoa é traída, que é bastante frequente, é buscar entender o porquê foi traído. Então ela fica pensando, o que eu fiz de errado? Qual é o meu problema? Por que essa pessoa me traiu? E aí você começa a pensar, o que tem de errado comigo? E fica buscando entender qual é o problema com você. Porque você acredita que por ele ter feito isso é porque tem algo de errado comigo, algo do tipo, mas enfim. E pessoal, quando a gente entra, eu quero muito que vocês entendam isso. Quando a gente entra num relacionamento, é uma aposta. A gente não sabe se vai dar certo ou não. Não, todo relacionamento, nenhum tem garantia que vai dar certo. É uma aposta. É uma aposta que você está conhecendo essa pessoa, você está abrindo as vulnerabilidades com ela, você está se permitindo. É uma aposta. Aí o casamento, o que é? Você viu que essa aposta pode ser uma aposta mais firme ou uma aposta mais séria que você viu, que você tem confiança para atingir esse status. E aí vocês oficializam, né? Mas relacionamento, namoro, é apostar. Você não sabe se você vai dar certo com seu parceiro. É no namoro em que você conhece ele, conhece como ele trata a família dele, como é o relacionamento dele com os amigos, com o trabalho, com os familiares. É uma aposta. Então a gente não tem garantia de nada. Ou melhor, o que é que a gente tem garantia nesse mundo? Enfim. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E sim, infelizmente, estamos propensos a sermos traídos. Isso quer dizer que todas as pessoas irão trair? Não, calma aí, você vai entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente não tem controle do comportamento do outro. Eu quero que você guarde muito bem isso. A gente não tem controle do comportamento do outro. A gente não tem controle do que o outro tenta fazer. Então, por mais que você tente controlar os horários dele, o celular dele, ou algo do tipo, a gente não controla o outro. Então, o que por sinal é bem preocupante se a gente for nesse lado de um controle obsessivo, visto que um namoro precisa ser leve, um namoro precisa ser de confiança. E quando a gente fala de traição, a gente fala sobre o comportamento do outro. Eu quero que você guarde muito bem isso. Traição diz muito mais sobre o que o outro teve como decisão. Que o outro teve como decisão trair a sua confiança, trair esse relacionamento. E a gente não tem controle do outro. O que é que tem de errado comigo? Calma. Por que é que você tem que ter algo de errado para que o outro quebre a sua confiança? O comportamento do outro diz mais sobre ele do que sobre você mesmo. E por que essa busca incessante de entender o que você tem de errado? Às vezes eu acho que é isso, né? Você fica buscando encontrar um erro, você fica buscando entender o que você errou, só que quando você tenta nessa busca incessante, você veda os seus olhos, você cobre os seus olhos para olhar, olha, o outro errou. Porque relacionamento, quando o outro trai, é um erro, desculpe. Ninguém entra em um relacionamento buscando ser traído. Afinal, não iria se relacionar, até porque relacionamento requer confiança, requer parceria. E quando o outro quebra esse contrato, bom, realmente isso é um grande sinal daquilo como ele se comporta, né? E aí eu queria falar sobre um assunto, porque é o seguinte, eu já atendi pessoas
nos quais já foram traídas algumas vezes. E aí o que que acontece? Quando a gente tem, ao longo do nosso histórico de vida, algumas contingências ou alguns acontecimentos que marcaram a nossa história, esses acontecimentos, né, isso a terapia cognitiva explica bastante isso, né? Esses acontecimentos, eles moldam nossos pensamentos e fazem com que a gente tenha certas crenças, ou seja, a gente tenha verdades absolutas diante a algo. Então, eu quero que você imagine uma pessoa que foi traída em todos os relacionamentos, todos, todos. E aí ela diz: eu não vou mais me relacionar porque eu já sei que eu vou ser traída. É uma crença. Por que a gente diz que é uma crença? Porque como ela teve experiências passadas, ela fez com que ela tivesse esse pensamento. E que com esse pensamento ela tenha dificuldade de se relacionar. Então vocês conseguem perceber que esse pensamento, ele influencia diretamente aos comportamentos dela, uma falta de confiança, uma baixa autoestima, uma dificuldade em se relacionar com outros homens. E aí eu sempre pergunto, ok, um exemplo, Maria se relacionou com 5 homens, exemplo. E esses 5 homens a traíram. E aí ela fica, o que é que tem de errado comigo? O que é que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? E aí a gente vai observar sempre o tipo de homem que ela se relacionou. Geralmente homens mais com um perfil mais agressivo, ela conheceu em locais que não são tão legais. Enfim, sempre é um ciclo. E aí eu pergunto, o que é que você tem como busca em um homem? Ah, eu quero um homem que ele seja confiável, um homem que busque, não sei, estudar, que goste de treinar, ok. Então, se você busca esse tipo de perfil, você tem certeza que você vai encontrar esse homem numa festa? Porque o ambiente diz muito também sobre o tipo de pessoa que você se relaciona. Até porque os ambientes que ele frequenta são grandes indicativos. Beleza. Aí você observa esse padrão de relacionamentos que ela sempre encontra esses homens. Ok. E aí ela tem dificuldade em se relacionar novamente, porque ela tem a crença de que o próximo namorado vai trair. E aí eu pergunto, ok, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Será que todas essas 8 bilhões de pessoas elas irão trair? Não. Será que realmente 8 bilhões de pessoas no mundo vão trair? 8 bilhões! Não é um estádio de futebol que tem muita gente. São 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Então, será que nessas 8 bilhões todas, elas vão ter o mesmo perfil de homem que trai, mulher que trai? Não vou só entrar falando que homem trai. Existem mulheres sim que traem. Então, será que nessas 8 bilhões de pessoas, a Maria, nessas 8 bilhões, elas sempre vai encontrar pessoas que traem? Então vocês conseguem perceber que acontecimentos ruins moldam o nosso comportamento, moldam nossos pensamentos e impactam diretamente na nossa vida. Só que quando a gente começa a questionar esses pensamentos, questionar esses acontecimentos, eu digo, Maria, ok, eu entendi que você teve 5 relacionamentos que todos tiveram traição. Mas se você busca um homem, não sei, um exemplo, que goste de atividade física, será que você vai encontrar esses homens numa festa? Será que não é, não sei, na beira, que é bastante comum as pessoas correrem na beira-mar, né? Será que você não encontraria com mais facilidade esse tipo de perfil que você busca na beira-mar, correndo, um exemplo? Não sei. Às vezes, o ambiente que a gente encontra determinadas pessoas diz muito sobre. E desculpe, isso pode doer um pouco. Se a gente quer uns bons parceiros, a gente precisa frequentar bons lugares.
Mas a gente insiste ainda em frequentar lugares buscando encontrar... Pode até encontrar, mas a probabilidade, se a gente for olhar, é bastante baixa. Então, a gente precisa entender que o ambiente... Quando a gente entende que o ambiente influencia o nosso comportamento, a gente tem a possibilidade de mudar certos ambientes para que a gente encontre pessoas com outros comportamentos. É isso que eu quero dizer. Eu não quero que você saia daqui pensando que todas as pessoas são ruins. Não, gente, calma. Cada um tem o seu tipo de pessoa, cada um sabe o que busca. Então, será que aquilo que você busca está condizente com aquilo que você frequenta? Letícia, então você está colocando culpa na pessoa que traiu? De maneira alguma. Pelo contrário, eu estou fazendo com que ela comece a olhar de uma maneira mais leve, de que, ok, ela foi traída 5 vezes, mas existem 8 bilhões de pessoas. Será que ela vai ser traída 8 bilhões de vezes? Será que dentre dessas 8 bilhões de pessoas não existe uma pessoa legal, uma pessoa que vale a pena, uma pessoa divertida, uma pessoa leve? Que é isso que a gente tem que buscar a priori nos relacionamentos? Leveza, né? Eu vejo muitos casais cada vez mais brigando, cada vez mais normalizando brigas todos os dias. Gente, você acha mesmo que pisar em ovos indica um relacionamento de sucesso? Desculpe se doeu um pouco, mas é verdade, gente. Se você constantemente avalia o que você fala, avalia o que você age, tenta pisar, você fica constantemente pisando em ovos no seu parceiro, isso indica relacionamento saudável? Me desculpe, eu nunca vi um relacionamento saudável em que a pessoa ficava constantemente pisando em ovos. Isso a gente pode falar sobre relacionamentos tóxicos em outro episódio, mas enfim. Mas como aqui o foco é sobre traição, é justamente isso. A gente olhar esse tipo de pessoa que a gente se relaciona. Visto que um relacionamento é uma aposta, a gente não tem controle do comportamento do outro. E quando o outro age desta forma, isso diz mais sobre a outra pessoa do que você mesma. Então, por que dessa culpa de buscar defeitos, buscar, não, eu agi de determinada forma, então por isso ele me traiu, por isso ela me traiu. Pessoal, é importante também a gente tirar um pouco do peso da responsabilidade, ou melhor, da não responsabilidade daquilo que o outro faz. A gente não tem controle e a gente não tem culpa diante aquilo que o outro faz, aquilo que ele decide da vida dele. A gente não tem como. Então, muitos casais, ao se casarem, eles passaram por esse processo de aposta. E eles viram, não, essa aposta vale a pena, essa aposta eu me sinto segura. E aí formalizam no casamento, enfim. Mas é no namoro em que é importante você observar os pequenos comportamentos. É no namoro em que você precisa observar certas coisas, certas... Enfim. Então, como superar uma traição? Foi justamente o tópico do episódio de hoje. Primeiramente, entender que aquilo que o outro fez diz mais sobre o outro e não sobre você. Segundo, cuidado com as crenças universais. Entender que não é porque um lhe traiu que 8 bilhões de pessoas irão lhe trair. Isso pode lhe atrapalhar de encontrar boas pessoas. Terceiro, volte a frequentar ambientes bacanas, ambientes que te fazem bem, né? Quando a gente fala de uma traição, a gente fala sobre uma quebra de confiança. Então, estar ao lado de pessoas que trazem essa confiança, amigos, familiares, é uma ótima forma de rede de apoio. E por fim, como superar a traição, que eu poderia colocar como cereja de bolo, é a própria psicoterapia. É na psicoterapia em que a gente trabalha justamente essas crenças, justamente, em alguns casos, padrões de relacionamentos,
que fazem com que a pessoa ela viva de maneira muito mais pesada. E é na terapia que a gente busca essa leveza, é na terapia que a gente busca formas para que a gente consiga lidar de maneira mais tranquila, estratégias de enfrentamento, questionamento socrático, questionamento de crenças centrais, nucleares, enfim. Eu vejo muita gente perdendo a oportunidade de, nossa, eu queria que vocês entendessem o quanto a terapia é transformadora. Fazer terapia é um cuidado. E que quando você cuida de você, não é porque você quer ser melhor do que o outro, é porque você é importante para você. Eu vejo muito também quando uma pessoa é traída, ela tenta ser maior, tenta ser maior. Não, calma. Por que você não pode ser só você? Por que que você tem que ser maior diante a um erro do outro? O erro é dele. O comportamento é dele. Você não tem culpa. Você não tem responsabilidade da escolha do que o outro tem. Mas você sim tem responsabilidade daquilo que você faz diante a sua vida. Daquilo que você tem como atitude de algo que lhe aconteceu. É igual Epicteto, né? É um filósofo do estoicismo, né? A gente não tem controle sobre as pessoas, mas ou sobre o ambiente, mas a gente tem controle sobre como vamos reagir diante de algo que me afetou. Eu não tenho controle daquilo que me machucou, mas eu tenho controle daquilo como eu reajo diante daquilo que me machucou. Eu não tenho controle da traição. Você não tem. Eu quero que você escute muito bem. Você não tem controle da traição. Mas você tem controle sim de como você age a partir de agora. De você cuidar de você mesmo, de você focar na sua saúde mental, de você se cuidar, de você fazer esses questionamentos. Então, sim, é importante olhar para isso. E a psicoterapia é um bom caminho, né? Eu tenho um episódio sobre perdão, né? Essa questão de perdoar ou não a traição, enfim. É um episódio muito legal. Não lembro qual o número do episódio, mas enfim, eu acho que traição também tem a ver com a gente entender. Eu não estou dizendo perdoar e continuar, mas eu me referindo a perdoar não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Eu acho que vale a pena também olhar esse episódio, que eu trouxe algumas reflexões importantes, mas enfim. Para finalizar esse vídeo, esse episódio, que eu não lembro qual o número é, mas enfim, eu espero que a mensagem tenha sido clara, que você não tem controle do outro, mas você tem controle daquilo que você reage, você tem a possibilidade de cuidar de si. E nem todas as pessoas são más, nem todas as pessoas irão trair. Existem sim pessoas más, existem sim pessoas que vão te trair, mas existem sim pessoas bacanas, existem sim pessoas que valem a pena. E dentre 8 bilhões de pessoas existem diversas pessoas. Então, que a gente consiga tirar esse peso, que a gente consiga tirar essa dor, que é uma dor, né? Ninguém gosta de ser traído. Quem é que gosta de ser traído? Ninguém. Mas que a gente consiga caminhar, que a gente consiga seguir, mesmo diante a essa dor que me machucou, mesmo a essa ferida. Porque uma vida não é a ausência de machucados, não é a ausência de podemos dizer até traumas, até porque quem nunca teve um acontecimento marcante que machucou a gente ao longo da vida, né? Mas viver mesmo diante daquilo que me machucou, eu consigo caminhar, eu consigo seguir em frente, mesmo com essa ferida doendo, até porque todo mundo tem marcas. Todo mundo tem suas dores. Mas é possível caminhar. Inclusive, teve um filme bastante famoso, né? Na Netflix. O título é bastante ok, enfim, que é Guerreiras do K-pop. Mas esse filme, que é um desenho,
que traz algumas músicas, mas o filme traz muito sobre a gente fazer as pazes com... Eu espero que não tenha sido spoiler, mas enfim, é justamente o filme traz essa reflexão sobre a gente fazer as pazes com as nossas marcas, com as nossas cicatrizes que a gente tem na vida. Não é sobre cobri-las, não é sobre escondê-las, mas é sobre fazer pazes com ela, saber que é possível caminhar mesmo diante dessas marcas. Então que a gente consiga viver de maneira tranquila, que a gente consiga fazer as pazes com isso e que a gente busque ajuda, né? A traição, o sentimento de ser traído não é legal, mas é importante que você se cuide. E as pessoas que estão ouvindo esse episódio, eu espero realmente que vocês tenham a possibilidade de cuidar de vocês, de olhar para vocês, que isso faz muita diferença. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise, sou psicóloga clínica. Aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, ciência, tudo para que você consiga viver de uma maneira mais leve. Me siga nas redes sociais, Letícia Scalise, no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Lá eu posto conteúdos diários sobre psicologia, saúde mental, tudo relacionado a esse universo, né? Que cada vez mais a gente precisa divulgar a psicologia. Enfim, eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau!